A nossa reportagem ainda esse assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, retira o sigilo dos depoimentos de Daniel Worcaro, do diretor do BC e ex-BRB, ouvidos no caso Master. Repórter Janaína Camelo chegando agora com as últimas informações. Quais são os destaques? Aliás, notícia que saiu agora há pouco. Bem-vinda, boa noite, Janaína. Muito boa noite para você, Tiago. Agora há pouco saiu essa decisão do ministro Dias Toffoli de retirar o sigilo sobre os vídeos, os depoimentos de Daniel Worcaro, dono do Banco Master, de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central. Os três prestaram depoimentos no final do ano passado. Alguns dos destaques, Tiago, nesses depoimentos, uma contradição chamou a atenção no depoimento de Daniel Worcaro e também de Paulo Henrique Costa sobre em que momento o BRB sabia que estava negociando carteiras de crédito não confiáveis, né, sem lastro, com o Banco Master. O Daniel Worcaro, nesse depoimento, a Polícia Federal, ele disse que desde o início ele disse a Paulo Henrique Costa, a quem estava negociando ali com o BRB, que essas carteiras de crédito não eram originárias do Banco Master, mas de uma empresa terceira, no caso, a Tirreno Consultoria. Já Paulo Henrique Costa disse que só no final ali da negociação, da operação, ele ficou sabendo que não eram originadas do Banco Master. Lembrando que a venda dessas carteiras de crédito acabou resultando numa fraude milionária, né? Bilionária no sistema financeiro. Essa audiência, Tiago, aconteceu aqui no Supremo Tribunal Federal. Daniel Worcaro aparece ali, cada depoimento aconteceu separadamente, né? Daniel Worcaro aparece ali ao lado dos advogados dele, ele foi questionado por uma delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo. A gente separou um trecho em que ele explica sobre a origem ali das carteiras de crédito, que esse depoimento ele aconteceu basicamente respondendo a questionamento sobre a Tirreno Consultoria, sobre essa negociação com essas carteiras de crédito sem lastro. A gente vai ouvir um trecho agora. A gente vinha planejando uma mudança de rota ali no final de 2024 em razão de diversas questões que estavam acontecendo mercadológicas, de mudança de regulação que aconteceram, que pressionaram os canais do banco de distribuição. Então, naquele momento ali, no final do ano de 2024, início do ano de 2025, a gente estava num planejamento novo que já seria um negócio que a gente estava engendrando com o Banco BRB. Então, nesse momento, na decisão de expandir a nossa originação e de trazer um portfólio maior do que a gente tinha e que a gente vinha trabalhando nos últimos meses, foi trazido esse negócio. Na época, não sabia nem o nome Tirreno, na verdade, eram as pessoas, que eram pessoas que tinham experiência de mercado, que já tinham trabalhado com banco, que já trabalhavam com banco e queriam trazer um volume para a gente poder aumentar o volume nessa nova fase que a gente teria com o BRB. Tiago, só lembrando que além da venda dessas carteiras de crédito, que está sendo investigado também foi toda a operação envolvendo a tentativa de venda do Banco Master pelo BRB para evitar a liquidez do Banco Master, né? Na época, Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, defendia essa compra, dizendo que isso daria mais competitividade para o BRB dentro do mercado financeiro. Nesse mesmo depoimento à Polícia Federal, Daniel Worcaro também fala que tratou sobre a venda do BRB, a venda do Banco Master ao BRB, com o governador de Brasília, Ibanez Costa, né? Disse que tratou com ele em algumas ocasiões, algumas vezes, que Ibanez frequentou a casa dele, ele também conversou com o Ibanez na residência oficial do governador aqui do DF. Ibanez, ele nega essa acusação, essa informação, diz que esse assunto foi tratado apenas com Paulo Henrique Costa, na época, que nunca tratou sobre esse assunto com Daniel Worcaro. Tiago. Ô Janaína, e um outro ponto que também nós tivemos essa decisão hoje, o ministro Dias Toffoli se manifestou sobre o caso ser remetido à primeira instância. Qual é a sinalização, afinal, em relação a isso? Pois essa informação está em uma nota que foi publicada pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, uma nota dizendo que seria para esclarecer o andamento desse processo, né? Processo com decisões do ministro que têm sido consideradas atípicas e muito criticadas. A gente tem aí, para mostrar na tela, o trecho em que ele fala justamente sobre
há previsão de esse caso acabar saindo aqui do STF. Diz a nota que as investigações estão sendo realizadas normalmente, de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, mantidos os sigilos necessários em razão das diligências ainda em andamento. Que, encerradas as investigações, então vai ser examinada uma eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Já se discutia, né, Tiago, essa tendência de que esse caso poderia, sim, ser remetido para primeira instância, para a Vara Federal, que é onde esse processo surgiu. Mas só para destacar essa nota do ministro, ele diz as instâncias ordinárias, né? Ele não especifica a primeira instância, até porque dentro dessa investigação pode ser que venha uma outra autoridade com foro privilegiado. No caso, tem se falado muito do nome do governador Ibanez, aqui do DF. No caso, quem tem foro privilegiado como governador, esse caso pode acabar caindo no STJ. Então, uma nota ali, né, do ministro Dias Toffoli de hoje, essa decisão ali retirando esses sigilos dos depoimentos dos investigados. Tiago. Pois é, e as contradições nessa cariação. A Janaína Camelo volta daqui a pouquinho para falar sobre a visita do governador Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Deixa eu chamar mais comentários aqui no Jornal Jovem Pan, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Recuos que nós estamos acompanhando nesse caso, é isso? Olha, primeiro boa noite para você, Tiago Vilela, só dou boa noite a Denise, que está fora do quadro, mas está aí no estúdio, e boa noite para todo mundo. Pois é, o que a gente tem? Nós estamos tendo uma ofensiva de tentativa de redução de danos, né? Porque o prejuízo todo mundo viu sobre o STF. Então, o ministro Dias Toffoli hoje solta essa nota, divulga essa nota, explicando, uma nota super na defensiva, explicando, ele não faz juízo de valor, ele só vai explicando todas as atitudes dele, começando por dizer que, olha, eu fui sorteado, eu não fui escolhido, eu não pedi para ser relator, eu fui sorteado, então já tirando meio corpo fora. E lá no fim ele faz essa menção à possibilidade de depois, um momento, voltar para a primeira instância. Ato contínuo, retira o sigilo do depoimento do Vorcaro, não é do inquérito, porque um dos questionamentos feitos em relação ao ministro é ele ter colocado sob sigilo, né? Sob sigilo todo o inquérito. Ele só tirou de parte dos depoimentos. Então, vai devagar tentando desfazer. Só que isso, com mais de um mês de atraso. Nesse período de mais um mês, desde o dia 15 de dezembro, é pancadaria em cima do STF, questionamentos, dúvidas, fatos que vão surgindo, vão colocando o STF na berlinda e, portanto, essa tentativa de redução de danos chega com atraso e me parece insuficiente. Ela começou quando o ministro Fachin interrompeu o recesso, voltou, lançou uma nota defendendo o Toffoli e todo o STF e dizendo que as críticas são ataques, ameaças e intimidações. Em seguida, começou a dar entrevistas para se explicar e agora essa atitude do Toffoli. Isso é todo um contexto, isso é um todo que vamos ver que haverá novos lances, evidentemente, porque o STF sentiu tranco. Mas eu acho que essa tentativa agora de redução de danos pode ser insuficiente para consertar as coisas, porque foi tudo se avançou muito, se descobriu muitas coisas, o STF demorou muito para se manifestar e quando se manifestou não foi a contento, sem responder os questionamentos que são feitos por instituições, pela imprensa e pela sociedade. Ô Vilela, boa noite, bem-vindo. Tecnicamente, essas decisões, como se sustentam? Primeiro, a quebra desse sigilo, né, em relação à cariação, já tivemos acesso a imagens e mais coisa vai aparecer.
e sobre a volta à primeira instância, depois de toda a investigação da Polícia Federal, foi o que ressaltou o ministro. Bem-vindo, Vilela. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é um caso que nos últimos tempos vem realmente ganhando as manchetes, cada hora com uma denúncia, cada hora com uma novidade, e é natural que, de uma forma geral, o judiciário, o legislativo e o executivo se preocupem com um caso tão rumoroso como esse. Cada hora a gente tem aí uma novidade. Eu vejo que a nota trazida pelo ministro Toffoli, ela foi uma nota muito boa, muito importante, mas eu concordo com a Dora, talvez ela tenha tardado um pouco demais. Antes disso, tivemos ali uma declaração, uma nota também do ministro Fachin, uma nota, um tweet, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, mas talvez tenha faltado isso, um esclarecimento mais efetivo. E um ponto que eu vejo que ele é fundamental é o acesso às principais informações, aos depoimentos, enfim, para que a sociedade possa ter clareza do que está acontecendo. A regra no processo judicial, ela não pode ser o sigilo, a regra ela tem que ser justamente a possibilidade de que a sociedade tenha acesso às informações. O sigilo tem que ser a exceção. Então, eu vejo que, de uma forma geral, o judiciário sentiu realmente o tranco diante dos acontecimentos e, de alguma forma, está tentando agora consertar aí o imbróglio no qual se envolveu. Vamos aguardar aí os próximos passos para ver se será suficiente esse tipo de medida ou se mesmo agora abrindo a janela, abrindo as portas, ainda vai ser cobrado por conta da condução um pouco errática que teve ao longo do início desse procedimento.